Vamos retomar aqui os nossos trabalhos. Daqui a pouco o pessoal começa a ter horário de voo, começa a ter horário para ir embora, para a gente não ter os prejuízos aí. Mas a gente vai fazer uma preparatória nossa de na terça? Ah, tá. Também a questão da liquidez, né? Que a massa é 67. Depois faz com ele. O Amaral aqui da Cassi, da ANAB. Quem mais que está faltando aqui? Dr. Paulo já chegou por aqui. A Suzy também daqui dos Correios, para a gente retomar. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui à segunda etapa do nosso seminário e vamos para os debates e encaminhamentos. A gente vai abrir agora as inscrições para o pessoal que tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, tiver alguma proposta, alguma sugestão aqui para apresentar. A gente vai propor aqui um tempo de intervenção de 3 minutos.
a mesa avisando com 2. Vou pedir também para o pessoal trazer o crachá, porque, infelizmente, a gente ainda não sabe o nome de todo mundo. E para que a gente tenha, então, esse momento para os debates e a nossa finalização, que vai ser aí o encaminhamento de propostas. Então, está aberta aí as inscrições. Enquanto o pessoal se inscreve, vou passar aqui para o Amaral fazer um pequeno esclarecimento, um adendo à sua apresentação, né, Amaral? 1 minutinho. Oi, gente, é 1 minuto mesmo, é porque nas apresentações de todo mundo, o pessoal foi explicando, e eu não fiz isso, como é que é a estrutura dentro da CACI. Eu fui direto para o... E aí tem algumas coisas que têm muito a ver com o que foi colocado pelo BNDES e pela Petrobras. Bom, a CACI, ela tem o plano de associados, que somos nós, funcionários do banco, e tem um plano CACI Família, que é para todos os nossos parentes até 4º grau, para cima ou para baixo. Então, a gente criou um plano separado, que é pago por risco de uso por faixa etária, uma vez que nossos parentes não têm fonte pagadora comum. O nosso plano de associado é percentual da renda. A governança da CACI, que eu vi aqui que algumas pessoas estavam falando da importância de participar da gestão. A CACI, ela não é uma autogestão por RH, ela é uma operadora com CNPJ próprio. Na CACI, a gente tem um conselho deliberativo composto de 8 pessoas, todas as 8 são usuários da CACI, sendo que 4 indicados pela patrocinadora e 4 eleitos diretamente por nós. No Conselho Fiscal, são 6 pessoas, 3 indicados pela patrocinadora e 3 eleitos por nós. E na diretoria são 4 diretores, 2 indicados pela patrocinadora, 2 por nós. E nós ainda temos 27 conselhos de usuários, 1 em cada estado, cada um faz a sua própria regra de composição, sempre pessoas indicadas e eleitas dentro das dependências do banco, para compor esses 27 conselhos consultivos, que, como o nome fala, conselhos de usuários são sempre de caráter consultivo, mas nós temos nos 27 estados. Era só para dar essa informação. Obrigado. Hein? Não, normalmente a gente está apostando no seguinte, o banco vem alegando, ele está me perguntando aqui como é que desempata, já que todos os fóruns são pares. Né? O banco apresenta agora, dentro dessa proposta que ele bota para discussão conosco, que a presidência desses fóruns deveria passar para a patrocinadora com voto de Minerva para o banco. Nós entendemos que não. Nós entendemos que, primeiro, de mais de 2.000 processos em debate, nós tivemos 8 impasses. E são impasses estratégicos, que se eu propuser ao banco, quero que você passe a assumir tudo, vai dar impasse. Ele vai dizer não e eu vou dizer sim. Então, o que é que nós temos que fazer? É sentando e debatendo. E, por isso, a gente constrói isso já há mais de 20 anos e entendemos que a gestão paritária sem voto de Minerva é o ideal. E, se tiver voto de Minerva, tem que ser para o dono da CACI. E o quórum máximo da CACI é o corpo social, ela pertence aos funcionários e o banco é patrocinador. Nós não queremos exercer esse voto. Ele não está acima dos conselhos. O corpo social está acima dos conselhos e o representante do corpo social sempre é um eleito. Então, se tiver que ter voto de Minerva, teoricamente, até pelas regras de qualquer empresa, teria que ser um eleito. Mas a gente prefere fazer o processo e apostar na negociação. Valeu aí, Amaral. Temos aqui o Wilson Ribeiro inscrito. Wilson, 3 minutinhos. Então, pessoal, eu acho que o governo, quando passou uma régua aí para todas as categorias, baixando uma resolução para enquadrar todo mundo, ele criou uma situação interessante, porque possibilitou esse espaço, esse debate que nós estamos fazendo, e a unificação de todas as categorias. Então, nós estamos todos no mesmo barco. E a unificação dessas categorias representa uma luta muito superior a qualquer setor individual. Então, é muito importante esse debate que nós estamos fazendo, e aí eu queria sugerir que a gente desse continuidade a esse seminário indo para os estados. Indo para os estados e chamando os trabalhadores, a base das diversas categorias que estão aqui, para participar desse seminário e fazer esse debate, que é muito rico. É muito importante ver a história de cada plano de saúde, como é que se deu a construção, o que cada um tem de positivo, o que tem de negativo.
essa ideia mais geral do que é, não o plano de saúde, mas o programa de saúde das empresas para os trabalhadores. Eu acho que, como parte do processo de mobilização, seria muito importante se a gente pudesse levar isso para os estados. A segunda coisa é que eu acho que é fundamental a mobilização. Nós vamos ter aí o projeto que vai estar seguindo na Câmara, mas vamos ter congressos, campanhas salariais que vão estar já debatendo essa situação. Algumas categorias, inclusive, já passaram por isso, né? O Correio já passou por isso. Mas nós precisamos ter a mobilização. Então, acho que é importante um calendário de mobilização. A gente discutir aqui um calendário de luta para colocar, para que o bancário saiba que o petroleiro, o Correio, está fazendo a mobilização, para que os companheiros de outras categorias saibam que nós, bancários, estamos fazendo essa mobilização, a gente construir esse processo de luta junto. Por fim, eu acho que a gente não precisa ficar só na defensiva, não. Eu acho que a gente tem que pensar também num projeto de programa de saúde, já que o governo quer passar uma regra, nós podemos passar também, do nosso lado, uma proposta única para todas as categorias de um programa de saúde. Como é que nós queremos? Um trabalho com o SUS, em vez de um trabalho com hospitais particulares, um modelo de atendimento como o Clínica Si, que é um modelo que economiza bastante para o plano, inclusive, que é muito funcional. Então, nós precisamos aprofundar esse debate. Eu creio que o movimento sindical sempre foi... eu nunca vi um debate desse no movimento sindical de saúde nesse nível, né? Então, mas eu acho que está na hora da gente dar um passo mais a fundo, e mais a fundo nesse debate. Então, se a gente puder fazer uma discussão, para além desse seminário, de como melhorar os nossos planos, como fazer um projeto único de saúde para as estatais, melhorando a relação com o SUS, inclusive, acho que a gente teria condições de avançar por um projeto de saúde para os trabalhadores, muito melhor, inclusive, do que a gente tem hoje. Então, fica também a sugestão que, em outros seminários, a gente possa estar debatendo e melhorando a proposta do que a gente tem aí também. Obrigada. Ivanilde. Obrigada da Caixa, membro eleita do Conselho de Usuários. Bom, boa tarde, né? Eu até gostaria aqui também de reforçar, eu acho que é extremamente importante isso que o Wilson acabou de colocar, de levar esse debate também para os estados, porque, especialmente em se tratando no momento em que nós, bancários, estamos num processo de campanha, né, salarial, e essa discussão, para nós, empregados da Caixa, com certeza será um tema, um eixo de fundamental importância. E é muito necessário que os nossos colegas entendam e tenham a dimensão, não é, dos ataques que estão vindo, especialmente com relação a esse direito. Não é? E, como nós vimos aqui os vários modelos, não é, cada um com as suas particularidades, mas todos eles com um princípio, né, sendo um modelo de autogestão, demonstrando o quanto é viável, o quanto é sustentável os modelos existentes em todas as empresas estatais para uma política de assistência médica coletiva para os seus trabalhadores e as suas famílias. Então, eu acho que é fundamental realmente a gente poder levar esse debate, precisamos envolver, no caso de todos aqui, que nós vimos que todos têm política para os empregados da ativa e os seus aposentados, trabalhadores aposentados, não é? Precisamos estar unidos realmente na defesa desse direito, que é fundamental para a nossa vida, como eu tenho ouvido relatos dos colegas, não é, dentro das unidades. Então, assim, como membro do Conselho, e é uma instância, como nós vimos aí, que veio com a conquista, né, no caso do nosso plano de saúde, do nosso Saúde Caixa, que vem num processo de aperfeiçoamento, porque a conquista vem e, como eles são eleitos, nós somos eleitos a cada 3 anos, nós estamos aí aprofundando esse debate também com a empresa, e é evidente que, na medida em que nós vamos aperfeiçoando, não é, esse debate com a empresa, para que nós possamos, de fato, conquistar uma efetiva democratização da gestão pelos trabalhadores, para que eles possam ter as informações, não é, cada vez mais precisas sobre a situação e como que é gerido, não é, a política de assistência médica coletiva nossa, não é, que nós estamos ali também custeando. Então, a gente está aí numa etapa, não é, de a cada gestão
buscando, fazendo esse enfrentamento com a empresa e proporcionando que os trabalhadores possam cada vez mais, não é, conhecer, que é isso que o Wilson acabou de falar, não é, conhecer o direito que nós temos e melhor defender esses direitos. Então, eu reforço aqui o pedido para que a gente, de fato, possa estar aprofundando esse debate em cada estado, já que somos aqui empresas federais, não é, e temos no país inteiro que fazer com que os trabalhadores estejam todos engajados nessa luta. Obrigada. Priscila Cindy Petro. Boa tarde a todos. Eu também sou da FUP, junto com o PC, trabalhadora da Transpetro. E eu estou aqui para passar uma mensagem que eu acho que tem um diferencial aqui, que nós, petroleiros, nós trabalhamos com produtos tóxicos, né? Muitas pessoas vão desenvolver o câncer lá devido ao benzeno, lá depois da sua aposentadoria. E a empresa vem, o governo vem com essa proposta de tirar o plano de saúde no momento mais crítico da saúde do trabalhador. Isso é um absurdo e a gente tem que se unir contra isso. E eu vejo assim, que nós temos várias frentes que nos unem, né? Nós temos aqui problemas agora com o plano de saúde sendo atacado, temos a nossa previdência privada sendo atacada, todos nós aqui, praticamente. Temos a privatização em cima das nossas cabeças. No caso da Petrobras, já está avançando de maneira fatiada e outras ameaças. Temos o sucateamento das nossas estruturas. Temos a demanda por concursos públicos, que é a necessidade de investimento. Então, eu vejo assim, que o lado bom mesmo dessa crise toda é realmente a união, e ela é estratégica, e por isso que eu penso que, como o PC falou aqui mais cedo, fortalecer esse fórum das estatais, das empresas públicas, para atender, a focar na luta contra tudo isso, que tudo isso a gente está vendo que é um golpe, que começou, infelizmente, com um golpe que veio tirar a Dilma do poder e destruir o país. A gente precisa de lutar contra isso juntos e lutar contra tudo isso, né? Então, eu vejo que é uma oportunidade e essa proposta aí que também quero fazer. E parabéns a todos aí pela organização. Obrigada, Priscila. Carlos Guilherme. Boa tarde. Foi falado aqui várias vezes, e não tem, obviamente, como não se referir à Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas eu acho que é muito importante que a gente destaque o papel que a ANS tem tido na condução da saúde suplementar e mostrar o papel nefasto que a ANS tem cumprido. Eu acho que isso é muito importante, a gente dizer quem são as pessoas que estão lá, quem são os nomes que estão lá, quem que eles representam, que eles têm um lado e que é o lado do lucro, certo? É o lado, sabe, nefasto que é contra a nossa saúde. Eu vim aqui única e exclusivamente para, eu acho que é importante, que eu acho que a gente, inevitavelmente, ela é citada sempre ao longo das discussões, mas eu acho que a gente tem que destacar isso. A ANS, que deveria existir para defender o consumidor, na verdade, ela é uma inimiga do consumidor e uma aliada integral dos planos que não promovem a saúde, mas que só querem promover o lucro, né? E é só importante isso também. Eu lembro que eu estava olhando um caderno especial do Valor Econômico de 1 ano atrás, e ele fazia uma análise desse sistema de saúde suplementar, e a própria matéria começa dizendo que esse sistema é um sistema que é inviável, é um sistema que, por se basear naquilo que foi dito, na cobrança de cada pequeno material, cada pacote de gás, é um sistema que incentiva a corrupção, que incentiva o roubo, e que todos os países que têm esse sistema de pagamento por serviço, eles não têm saída.
Nós temos que mudar isso. E aí é isso, nós temos hoje uma discussão que eu acho que se acumula no movimento e que acho que a gente tem que continuar construindo, mas eu acho que tem que fazer essa crítica, sim, para deixar bem claro o papel da ANS e mostrar como eles, que deveriam ser aliados da população, se tornaram algozes da população. Maria Mônica, Sindicato de Brasília. Boa tarde a todas e todos. Sou dos Sindicatos Bancários de Brasília e estou na Secretaria de Saúde. Primeiramente, saudar a todos, que é desejar saúde, né, e venho, né, agora aqui, principalmente, né, para levantar uma bandeira, né, que a gente não pode falar em saúde na defesa da saúde sem falar na defesa do SUS, né? A gente está aqui para defender, então, a minha proposta inicial é que a gente amplie nessa questão da defesa dos nossos planos, né, de autogestão e a defesa da saúde também com a defesa do SUS, né? Achei muito interessante a proposta, né? Primeiro, também parabenizar pela iniciativa da gente estar aqui, né, no momento realmente histórico em que a gente consegue se unir para defender a questão da saúde, dos nossos planos de autogestão, juntando as estatais também, com várias bandeiras que a gente já colocou aqui. E, nesse momento em que a gente precisa estar, né, sempre unido, porque eles estão nos atacando, né? Depois desse golpe, a gente sabe o que está acontecendo com nossos direitos. A gente precisa estar unido, ampliar esse momento para a gente continuar nas estratégias. Achei muito bom o companheiro que veio aqui do BNDES propôs que a gente também tenha uma associação, né, dos planos de saúde, mas que a gente não se limite somente à nossa corporação de planos de autogestão das estatais, a gente ampliar esses direitos da questão da saúde, que saúde não é mercadoria, né? Saúde é um direito e a gente precisa lutar por isso. Obrigada. Obrigada. Mônica. Eustáquio, Sindicato de Brasília. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Antônio Eustáquio, eu sou da direção dos Sindicatos Bancários de Brasília. Eu não sou funcionário de estatal federal, eu sou um funcionário de uma estatal aqui do DF, tá? Que é o Banco de Brasília. Mas essa situação que está posta hoje para as estatais federais, ela certamente acaba sendo uma orientação que vai acabar se espraiando para os estados. Nós, aqui em Brasília, particularmente, já trabalhamos com um limitador real que foi imposto pelo governo Hollenberg, que, no nosso caso, por exemplo, o Banco de Brasília e as outras estatais aqui do DF, elas podem destinar, no limite, 5% da sua folha de pessoal para gasto com autogestão de saúde. No BRB, por exemplo, nós estamos debatendo a sustentabilidade do nosso plano, né, que é o Saúde BRB. E, hoje, a gente entende que o BRB precisa aportar mais recursos, e ele já ultrapassa esses 5%. Daí se percebe que nós estamos numa situação que talvez seja até mais grave do que o que está sendo imposto para Banco do Brasil, Caixa, BNDES. E eu vim aqui, na verdade, para além de trazer esse depoimento, dizer o seguinte: mais do que a gente fazer esses debates, e eles são extremamente necessários, né, conscientizar os participantes, nós temos que ir para a rua, porque esse ano tem um processo eleitoral que pode significar a tentativa de resgate de um país para o seu povo, ou então o aprofundamento da barbárie. E se for o aprofundamento da barbárie, como a maior parte dos candidatos que estão postos aí acabam defendendo, a situação vai ficar absolutamente insustentável para nós. Hoje, por exemplo, saiu uma nova orientação da ANS com relação à questão de coparticipação em franquia,
E isso é mais um elemento, um prato cheio para essas empresas utilizarem isso para poder assacar mais ainda os planos de autogestão das empresas estatais, não só federais, as estatais como um todo. Porque essas orientações, a exemplo do que aconteceu com a Lei 13.303, que, embora tenha sido discutida em nível nacional, mas ela vale para a estatal até do município. E esse tipo de orientação vai acabar chegando lá no município. Tá? Esse tipo de imposição de postura. É por isso que eu considero que, olha, eu não vou dizer a solução dos problemas, mas a busca de solução, a busca de uma resolução, ou de uma minimização dessa situação a qual todos nós estamos expostos, passa por esse processo eleitoral, agora em outubro de 2018. Então, a gente tem que ter clareza. Nós temos que ter clareza qual que é o nosso lado, tá? E a gente se engajar com toda a disposição possível. Porque, mais uma vez, eu gosto sempre de repetir essa expressão, ou a gente tenta resgatar esse país, ou a barbárie se aprofunda. E só para poder concluir, eu concordo com o companheiro aqui, não é só a ANS, não. Nesse país, infelizmente, a agência reguladora, que deveria defender consumidor, defende, via de regra, as empresas. Tentem buscar auxílio aí em ANAC, tenta buscar auxílio em ANEEL, tenta buscar auxílio aí em ANP. Vocês vão encontrar toda sorte de dificuldade enquanto consumidor. Porque nesse país, infelizmente, a agência reguladora, assim como o Banco Central é o sindicato dos banqueiros, a agência reguladora é sindicato das empresas daquele setor, infelizmente. Olivan Cassi. Queria parabenizar as entidades que organizaram, trazer a mensagem do diretor de Planos e Relacionamento da CACI, para que esse seminário seja um sucesso, e já está sendo. E eu vim aqui, na realidade, para a gente trazer o nosso jurídico. Eu vim aqui e contei, nós temos 18 entidades aqui. Imagina essas 18 entidades se desdobrando em quem estão por trás delas. Não é possível que a gente não consiga buscar as fragilidades que estão nessas resoluções. Resolução não é lei. A gente tem, além dos nossos jurídicos, a gente pode ter muita gente junto com a gente na Câmara, como teve aqui hoje a nossa deputada. Então, eu vim aqui só para que a gente possa debruçar, nos debruçarmos, porque nós não sabemos quem vem lá em 1º de janeiro. Pode ser que mude muita coisa, pode ser que não mude nada. Pode ser que venha coisa pior. Nós não sabemos. Então, a gente tem tempo. O que vem para cima da gente nesse momento, foi dito aqui novamente que a ANS, o Guilherme foi feliz quando falou que a gente tem que divulgar o nome dessas pessoas. Na CACI, a gente vai ter que começar a divulgar quem é que está fazendo a crueldade com os nossos planos. Dizer o nome, nominar. Porque é muito cômodo, você fica por detrás. Quem é? Esse é indicado pelo banco. Quem é? Ninguém sabe. Os eleitos nós sabemos. Mas os representantes dos bancos, que são colegas, que são associados, mas vão para a CACI e esquecem que eles estão na CACI. Dá a impressão que eles ainda continuam no Banco do Brasil, lá dentro. Então, vamos começar a nominar as pessoas, porque a gente diz quem é que está lá. A gente não faz isso, nós fazemos isso com os nossos eleitos. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado, pessoal. Patrícia, Real Grandeza. Olá, boa tarde a todos. Eu queria fazer aqui
algumas colocações em relação a essa CGPAR 23. Primeiro, eu tenho aqui a revista que foi editada pelo Valor Econômico, que trata sobre saúde. E logo aqui na primeira página da matéria está escrito que os gastos com saúde de todas as empresas, não só as empresas estatais, são hoje o maior gasto com a folha de pagamento, respondendo, em média, por 12% dos custos fixos das empresas, podendo chegar a até 20% em alguma delas. Claro que aqui esse 12% deve dizer respeito às empresas que possuem um corpo de empregado jovem, que se oxigena com uma flexibilidade que as empresas estatais não têm. Pois bem, no entanto, esse atual governo, que defende que nós devemos ser iguais à iniciativa privada, fixou nessa CGPAR 23 um limite de 8% do valor da folha a ser gasto com saúde. Ou seja, ele está sendo muito mais restritivo do que hoje se pratica na iniciativa privada. E, além disso, ao que parece, existe um total desconhecimento por parte de quem editou essa norma sobre a área de saúde. Por quê? Os nossos salários, eles são baseados e negociados, no geral, em cima do IPCA. Pois bem, o IPCA de 2010 a 2017 registrou um acumulado de 62%. Já a variação do custo médico hospitalar, segundo o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, quem quiser pode ir lá na página consultar, nesse mesmo período, registrou um acumulado de 229%. Como é que você vai limitar uma empresa a gastar 8% de uma receita que é atualizada por um índice de IPCA com um plano de saúde cujo crescimento sofre variações totalmente diversas do que faz com que um aumento salarial seja negociado? Ou seja, essa regra foi feita para não dar certo. Essa regra foi feita para estrangular os planos de saúde das empresas estatais e para, futuramente, eles serem entregues à iniciativa privada, que vão cobrar muito mais do que o praticado hoje pelas nossas autogestões. Porque eu quero ver uma iniciativa privada conseguir oferecer um plano para os Correios como que foi apresentado aqui, com um per capita que não chega a R$400. Então, outra coisa, outra questão também. O governo atual prega o livre mercado, a livre concorrência. Pois bem, a Unidas tentou juntar os planos de saúde das empresas estatais e conseguir negociações melhores com as redes hospitalares, principalmente onde existe monopólio. Vocês sabem o que aconteceu? O CAD foi lá e multou a Unidas em mais de R$700 mil. Que mercado livre é esse que nós não podemos usar da nossa força para conseguir negociar tabelas melhores e baixar o custo do nosso plano de saúde? O rio só corre para o mar, só para um lado e para o outro. Então, essa CGPAR, ela não pode ser aceita. Nós temos hoje, sim, regras muito diferenciadas de acordo com cada empresa. Acho que o futuro vai exigir da gente um exercício, uma maturidade muito grande para nós sentarmos e pensarmos o que é aceitável. Tem plano que é pré-pago, tem plano de empresa estatal que não cobra mensalidade, só coparticipação. E eu acho que o mais importante é o seguinte: nós não temos que ser pautados, nós temos que pautar.
Então, a gente precisa decidir imediatamente o que nós aceitamos e achamos justos e lutar pela nossa proposta. Obrigada, boa tarde. Gorete, Sindicato do Espírito Santo. Uma boa tarde a todos. Assim, a gente tem conversado, debatido muito essa questão da ANS, e o peso sobre os planos de autogestão é o mesmo peso que é para os planos de mercado. Então, acho que uma proposta seria, entre as entidades, criar uma comissão, porque nós precisamos de fazer gestão junto à ANS, junto aos órgãos do governo, para que as regras para os planos de autogestão sejam diferenciadas das regras dos planos do mercado, até porque a forma de atuação, o nosso interesse é defender a vida, cuidar da vida. E os planos do mercado é de se enriquecer cuidando, explorando as vidas. Então, essa é uma proposta. E a outra, eu insisto na questão que nós precisamos de melhorar a nossa comunicação, tanto com os nossos associados, dos nossos planos, porque, por exemplo, a gente vê que os mais jovens não conhecem a história dos seus planos, não conhecem a história da CACI, do Saúde Caixa, como excelente aquele vídeo do Saúde Caixa. Então, eu acho que a gente precisa, na modernidade, descobrir uma forma de se comunicar para resgatar a história e melhorar a nossa comunicação. E estar muito atento também na comunicação com a sociedade, que tem uma proposta na comunicação com a sociedade, e eu acho que a gente precisa, por exemplo, as pessoas ontem, a funcionária nossa do sindicato, eu falando para ela que eu estou aposentada, mas eu continuo pagando CACI e Previ, porque todo mundo vive dizendo que os funcionários de empresas públicas e estatais, nós somos privilegiados, que a gente tem uma opção de benesse. Então, a gente precisa de dizer para os outros trabalhadores que nós pagamos a vida inteira e pagamos até o dia que a gente morrer. Então, acho que são algumas coisas que são simples, mas nós precisamos de dizer para as pessoas. Felipe, Real Grandeza. Bom, boa tarde. Sou conselheiro na Fundação Real Grandeza. Também sou diretor da Associação dos Empregados de Furnas, representante de base dos sindicatos dos engenheiros em Furnas. Aproveitando as falas que foram colocadas aqui, me inspiraram a vir falar, a gente está enfrentando um processo muito intenso, há quase um ano de tentativa de privatização da Eletrobras. E uma coisa que a gente tomou como lição aprendida é que a gente tem que pautar, foi uma coisa que a Patrícia colocou no final de sua fala, a gente tem que pautar, não pode ser pautado. Rua é muito importante, é uma vertente que você tem que ter de mobilização. Mas se pauta, se pressiona com mobilização, não se pauta. Se pauta no Congresso. A gente consegue pautar e fazer a diferença nas coisas, nessas propostas que a gente está colocando aqui. Carta aberta faz pressão, mas tem que ir no Congresso. É lá que se modificam essas coisas. É lá que a gente consegue pautar e jogar um projeto de lei de fato por cima para a gente poder colocar o que a gente entende como certo para a nossa atividade. Então, a gente se estruturou muito fortemente com assessoria parlamentar e com vários diretores de várias entidades organizados através de um coletivo nacional dos eletricitários, vindo aqui em Brasília sempre, toda semana. Assessoria de imprensa para poder lidar com a opinião pública. Assessoria jurídica que tem que correr, sim, o quanto antes. A gente tem que organizar. Não é simplesmente cada um ir por si. A gente tem que se organizar em termos jurídicos para que as teorias jurídicas não sejam conflitantes.
e uma assessoria parlamentar de imprensa, assessoria jurídica, e a gente tem que fazer o papel de mobilização, sim. Aí não cabe assessoria, aí é questão de, junto com as entidades de classe, junto com as organizações sindicais, para poder mobilizar e conscientizar as pessoas, para poder atuar no momento certo, principalmente de forma constante nas redes sociais. A gente tem conseguido um êxito muito grande com redes sociais, com Facebook, com Twitter. Muitos assessores parlamentares estão acompanhando constantemente essas redes e a gente consegue resultados de pressão e engajamento desses parlamentares através dessas mídias. Então, o quanto antes a gente tem que se estruturar em relação à parte judiciária, as nossas teses jurídicas, e começar a colocar isso logo em andamento, e a parte parlamentar também. Isso tem que ser o quanto antes, porque demora um tempo para a gente começar a aquecer os motores, começar a entender como é que a coisa funciona e começar a entender, principalmente, dos trâmites do Congresso Nacional, para a gente conseguir pautar e ganhar não só esquerda. Isso a gente aprendeu também na privatização. Se ficar só com os deputados de esquerda, é bom fidelizá-los. Colocar material de referência técnica, de qualidade na mão deles, porque são eles que vão defender a gente. Mas a gente tem que ir atrás do centro para quebrar o centro. A gente tem que ir atrás da direita para quebrar a direita. A gente precisa de voto para poder pautar. Então, vamos abrir, a gente tem que abrir a nossa mente para uma definição mais pragmática de luta. Eu concordo, ouvindo o sindicato, concordo completamente com o que a companheira disse em relação ao SUS. Mas, sim, particularmente, no primeiro momento, a gente está fazendo o primeiro seminário aqui, se organizando nesse primeiro momento, a gente tem que ter um foco para a gente conseguir os primeiros resultados e conseguir estruturar. A gente tem que conseguir know-how nessa forma de organização. Depois, no segundo momento, concordo plenamente em expandir isso para o SUS. No primeiro momento, a minha proposta é que a gente foque. Obrigado. Felipe. Fernando Caixa, presidente da Associação Nacional dos Engenheiros e Arquitetos. Bom, boa tarde a todos. É com muito carinho que eu estou vindo aqui participar desse evento, que o tema, plano de saúde, é apenas um pequeno pedaço do que nós estamos passando. Eu acho que até a gente pode aproveitar esse tema para tirarmos proveito daquilo que a gente pode fazer. Eu acho que o que ficou claro aqui até agora é que nós podemos nos unir em torno de temas. Você vê que várias entidades com propósitos e ideias diferentes estão aqui reunidas, tá? E em cima de um tema. Um tema para quê? Para defender uma coisa que é mais ampla, que é um país soberano. Eu acho que nós estamos vendo o seguinte, nós temos dois caminhos sendo propostos para a gente. Ou a gente se transforma num país soberano, ou a gente vai voltar a ser colônia. Tá? E eu acho que isso aqui é um pedacinho. Tá? O plano de saúde é um pedaço, você vê até as incoerências que estão nas propostas dessas resoluções, até mesmo conflitantes com as regras da lei trabalhista, que falam em livre negociação, acima até da lei, e temos instruções que impedem de colocar temas na negociação. Então, são incoerências. Agora, tudo isso faz parte de um esquema maior não diria total entrega, mas num comprometimento muito grande dos nossos recursos. Para quê? Para atender uns projetos do capital maior que acaba dominando essa situação. Então, nós temos, eu acho que esse fórum aqui, ele está dando um pontapé inicial como nós podemos nos organizar para nos defendermos. Eu acho que esse aqui é o grande papel que nós estamos tirando daqui. Muito mais do que discutir propriamente o plano de saúde. Tá? Pessoal, as inscrições ainda estão abertas. O último
inscrito que a mesa tem aqui é o Wellington, do Sindicato do Maranhão. Boa tarde a todos. Sou do Banco do Brasil. A coisa que me traz a reflexão é essa questão do setor bancário, que é o que mais dá lucro. E esse lucro é parte dos funcionários que geram esse lucro. E a questão da CACI, a gente contribui, o Banco do Brasil contribui. Depois de toda essa contribuição, tem aquele lucro que já está deduzido isso aí. E eu acho que a gente tem que achar uma maneira de que repasse um percentual, quando necessário, desse lucro para a CACI, porque esse lucro é fruto do nosso trabalho, do funcionário do banco. E, repassado do lucro, a gente está participando, porque o banco quer que participemos também desse momento difícil da CACI. Então, para que serve esse lucro se ele não trouxer a nossa felicidade, o nosso bem, a nossa saúde? Para que serve um lucro e a gente adoecendo? Então, a gente tem que achar uma forma de que uma parte desse lucro seja direcionado para a CACI, quando houver necessidade, em caso de contingência. E quero agradecer a todos os funcionários do Banco do Brasil, que nós é que fazemos esse banco dar lucro. Valeu. Wellington, seu crachá. Ícaro. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ícaro, eu sou aqui do Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal, sou trabalhador da Eletronorte e sou representante dos trabalhadores no Conselho Deliberativo do nosso plano de saúde, que é a Evida, que é a Caixa de Assistência do Setor Elétrico, que abrange os trabalhadores da Eletronorte e de algumas distribuidoras da Amazônia brasileira, Amapá, Roraima e outros estados da região norte. Então, é só uma proposta de encaminhamento. A gente foi uma experiência muito boa. Eu sou representante dos trabalhadores eleito há muito pouco tempo, então é a primeira oportunidade que eu tenho de tratar desse assunto aqui com o pessoal mais antigo, vamos dizer assim, né? Com mais experiência. Quero propor como encaminhamento aqui que a gente crie pelo menos um fórum desses representantes, que é a maneira mais ágil, né, da gente começar uma organização com fórum, para a gente decidir depois se nós vamos ter uma associação, se nós vamos nos incorporar a alguma associação já existente, porque é muito importante essa troca, não só a troca de experiências, mas, como falou aqui a Patrícia e o Felipe, é importante também que a gente tenha uma pauta propositiva. Uma das experiências nossas do setor elétrico é justamente essa. Na ofensiva brutal que o governo tem feito contra as empresas do setor elétrico, contra a Eletrobras, nós não só ficamos na defensiva, nós também articulamos, criamos uma proposta dos trabalhadores para um novo modelo do setor elétrico. Isso é importante, é muito importante quando nós vamos travar qualquer debate, qualquer embate no Congresso Nacional, porque isso nos dá uma perspectiva. E é importante para a gente como munição. Então, algumas tarefas nós já temos para esse fórum, para essa entidade que nós precisamos criar, que é não só de nos defender dos ataques do governo, mas de ter uma proposta. Eu acho que nós precisamos, então, ter alguma articulação, algum mecanismo que a gente possa, de forma unitária, ter uma proposta, não só de defesa dos nossos planos de saúde, mas também uma proposta para o futuro dos planos de saúde dos trabalhadores das empresas estatais. Obrigada, Ícaro. Está invertido. Obrigada. Dilson, também do Sindicato dos Bancários do Maranhão. Boa tarde a todos. Sou do Banco do Brasil, Sindicato Bancário do Maranhão. O que me preocupou na fala de alguns colegas aqui é que, primeiro, eu quero parabenizar, né, essas entidades que, antes tarde do que nunca, né, porque se nós tivéssemos puxado esse fórum antes da aprovação da reforma trabalhista, antes da terceirização, talvez a gente tivesse mais além, né? Infelizmente, não se puxou, né? Essas entidades, né, não acordaram a tempo. Por que estamos reunidos hoje? Plano de saúde, isso mexe no bolso de cada um que está aqui, né?
Ninguém quer ir para o SUS, porque o SUS está um caos. Ninguém quer ir para o SUS. Mexeu no bolso, puxou. Tudo bem. Agora, o que me preocupa, e da fala de alguns colegas, é que tudo é esperar a eleição, o Congresso Nacional do próximo pleito que vem aí. A luta dos trabalhadores mostra que o que se conquistou e o que se perdeu aqui foi com luta dos trabalhadores. Os trabalhadores na rua, na luta, pegando porrada. Então, nós, trabalhadores, é que temos que nos mobilizar. Não é esperar para o partido político A ou B ou C, para o político A ou B ou C. Não existe salvador da pátria. Nós temos esse exemplo, que não existe salvador. Somos nós, trabalhadores, que temos que ir para a luta. Somos nós que estamos sendo atacados, né, nos nossos direitos, que estão tirando os nossos direitos. Então, não adianta aqui esperar político A ou B ou C que vai salvar, que não tem salvador. É a classe trabalhadora unida. São essas entidades que estão agora aqui puxam essa responsabilidade para elas, e vamos lá para a base, porque a base também não sabe o que está acontecendo. Quando é uma votação da CACI, o cara lá vota para tirar a tela do que está atrapalhando, ou então vota porque o gerente está pressionando para votar, vota aí e tal. Por quê? Porque não tem informação, não procura informação. E quem que tem que levar informação somos nós, os sindicatos, somos nós, as centrais sindicais, somos nós, essas associações que estão aqui, que, infelizmente, ficou um período na inércia. E essa inércia é que trouxe para esse caos. E não é por meio político que nós vamos resolver. É por meio da luta. É chamando os trabalhadores para a luta. É conscientizando os trabalhadores dos deveres que nós temos ter, enquanto trabalhadores, de defender os nossos direitos. Não vamos esperar que político A ou B ou C vai resolver problema que não vai. É a gente pressionando mesmo, é o povo na rua. Como os nossos antepassados, pegaram porrada, morreram, para conquistar o que nós estamos perdendo hoje. Por quê? Porque nós nos acomodamos. Só isso. Eu crachá. Gilson. Último inscrito que a mesa tem aqui é o Edgar, presidente da FENACEF, que é a Federação Nacional dos Aposentados da Caixa. Boa tarde a todos. De uma certa forma, como uma das entidades que fazem parte desde o primeiro momento, junto com a FENAI e com as demais ali, no enfrentamento dessa questão de sol de caixa, principalmente, eu endosso, ratifico, valorizo todas as falas que foram feitas até agora aqui. Mas, como aposentado e, consequentemente, como um dos mais prejudicados, vamos dizer assim, diretamente com qualquer modificação que a CGPAR traga, né, eu queria fazer um pedido às entidades, nos quais nós nos incluímos. Em que pese a importância de toda a divulgação que possa ser feita, de todo o aculturamento, de fazer chegar a informação a toda a base, eu acho que, nesse momento, é fundamental que as entidades façam, na prática, uma união para trabalhar. Sabe? Nós não podemos perder esse foco. Não podemos perder esse foco. A oportunidade é de que a gente, como entidade, nos assentemos todos e estabeleçamos um plano efetivo de ação. A gente tem que discutir o que fazer em relação objetiva e especificamente à questão da ameaça da CGPAR aos planos de pensão. O que nós podemos, como entidades, fazer? Se isso passar por uma disseminação da informação, claro que tem um momento para isso, a gente coloca isso como plano. Mas é fundamental que a gente estabeleça um plano de ação rapidamente para que todas as entidades ajam em conjunto. Certo? Não podemos perder esse foco, senão a gente fica com um volume tão grande de coisas para fazer que acabamos não fazendo muito bem nenhuma delas. E essa é a preocupação que eu tenho. Eu queria deixar registrado aqui. Ok? Obrigado. Bom, vamos lá.
nenhuma inscrição mais, vou passar aqui para os representantes das entidades para uma saudação e considerações finais, 2, 3 minutinhos aí. E, no final, a gente vai apresentar um documento que vem sendo construído aí para que a gente possa, com a aprovação de todos, considerar como uma resolução do nosso primeiro seminário. Então, começar aqui com o Luiz Borges, lá do BNDES. Obrigado. Bom, foi muito produtivo. Eu acho que eu fiz aqui um certo apanhado. E eu queria dizer o seguinte, nós estamos pensando, através da Unidasprev, em já fazer uma repercussão desse seminário, na linha do que vocês falaram, já agora no mês de julho, inclusive usando material que foi conseguido aqui nessa apresentação. E como a Unidasprev é uma entidade nacional, a gente começa pelo Rio e depois faz essa repercussão nos outros estados. Outra coisa que foi colocada aqui, da forma de trabalhar, eu tinha feito a proposta e eu endosso mais uma vez que tanto a Unidasprev como a ANAPAR alterem seus estatutos para aumentar o objeto, para incluir a defesa dos planos de saúde, já que eles tinham originalmente uma destinação maior para planos de previdência. Isso vai permitir com que a gente mobilize, tal como vocês pediram, os recursos materiais e intelectuais dessas entidades para que a gente possa começar a estabelecer imediatamente um calendário de luta aí em relação à mobilização. Eu concordo com o que foi dito, que a mobilização é essencial, senão isso fica perdido, ou, como se disse aí, disperso, né? As campanhas, então, precisam ser também nacionais e estaduais, e eu também concordo com o colega aqui de Brasília que o que for feito nas entidades federais vai servir como farol para as entidades estaduais e municipais, que certamente vão passar pelos mesmos problemas que nós temos. A questão de discutir se deve vir antes a defesa do foco micro no plano de saúde ou macro do SUS, é uma discussão que não me compete especificamente, eu acho que isso tem que ser do colegiado, mas tem que ser levada essa colocação. E eu endosso o que o Olivan falou, de que nós temos que realmente fazer pareceres. Aliás, o Olivan e o Fernando, né, assim como o Dilson, parece, que nós temos que nos unir até para termos recursos para pareceres jurídicos, trabalhos de imprensa, trabalhos de consultoria nessa área também de saúde, para que a gente, com os recursos ampliados por entidades nacionais, a gente possa ter um material que possa ser divulgado com melhor qualidade e com maior foco onde a gente consegue. A Patrícia, também, da Real Grandeza, e o Felipe destacaram muito a importância de trabalhar a informação ao público, de que nós não somos uma casta privilegiada, ou seja, nós vamos ser atacados como defensores de privilégios, e absolutamente não é esse nem o nosso interesse, nem o nosso papel. E, finalmente, eu diria que as propostas ligadas à criação de um fórum ou qualquer coisa do gênero já estão sendo feitas naturalmente em seminários como esse e nas entidades que já são criadas, que já existem, para poder permitir que esse movimento não se extinga numa atividade exclusivamente da Caixa Econômica, ou exclusivamente da Petrobras, ou exclusivamente do Banco do Brasil. Então, resumindo, eu endosso as entidades nacionais a se mobilizarem como atividade de plano de saúde também. Eu endosso a campanha de luta nacional de mobilização. Eu endosso a campanha de utilizar esses recursos para nós contratarmos profissionais que possam nos ajudar objetivamente nessa luta. Bem, eu quero, aqui nas minhas considerações finais,
parabenizar, né, a contribuição dos participantes aqui nesse debate, com certeza muito significativas, mas eu quero fazer aqui algumas ponderações, que é sobre o papel das agências nacionais, né? Nada mais são do que braço do governo, então nunca que vão estar a nosso favor. Então a gente tem que ter essa definição muito clara que o que for preciso fazer para cessear o direito dos trabalhadores, eles vão seguir a cartilha do governo federal. Endossar aqui a fala dos companheiros relacionada à questão da importância do papel da autogestão, porque nada mais é do que fortalecer a saúde pública. Nós estamos contribuindo para a saúde. Né? No momento que, quando desenvolvemos o trabalho da autogestão, nós estamos, sim, desafogando, né, o SUS e também estamos contribuindo para a saúde pública. É importante também a gente enfatizar que os trabalhadores eles precisam ter mais participação na autogestão. E é uma participação efetiva. Né? Não é só nos conselhos, mas também na direção da autogestão. Por exemplo, dos Correios, nós colocamos aqui, foi apresentado o índice da inflação nossa dos Correios. Nós temos questionamentos em relação sobre esses dados. Mas nós precisamos ter pessoas, representantes dos trabalhadores, dentro da autogestão para que a gente tenha segurança sobre esses dados. E deixar claro também que o ataque ao plano de saúde nada mais é do que um plano maior, como já foi colocado aqui, que é reduzir ao estado mínimo. Então, é no plano de saúde, é no fundo de pensão, é um projeto muito maior de ataque aos trabalhadores, inclusive com a atuação dentro do judiciário, como foi colocado aqui a questão dos Correios, né? O ataque que tivemos, uma imposição que tivemos na alteração do nosso plano de saúde. E aqui endossar a importância, mais uma vez, de efetivamente termos a unidade da classe trabalhadora. Então, esse evento ele demonstra a importância e a necessidade de desenvolver mais seminários, né, mais projetos nesse sentido, para barrar essas resoluções e outros ataques que estão vindo aí para tirar cada vez mais os nossos direitos como beneficiário, como trabalhadores. Então, parabéns a todos, mais uma vez, que a gente possa travar mais e mais batalhas aí em nossa defesa. Bom, boa tarde a todos. Como todos os demais, gostaria de agradecer pela oportunidade de ter tido fala aqui. Espero que ter contribuído com todos. Novamente enfatizar que, de certa forma, a complexidade de grandes projetos ela é submetida à grandiosidade do desafio final ao qual se quer alcançar. E nós temos um desafio final muito grande, né? Que vai exigir um projeto extremamente complexo, de várias frentes de atuações, com várias atitudes, com várias ações. Percebi que há uma certa esperança, uma certa, digamos assim, até euforia para que determinados aspectos desses projetos venham a ficar mais evidência, talvez alguns políticos, talvez alguns um pouco mais de ação, alguns mais de comunicação, mas eu relembro o óbvio. Todos eles têm que funcionar, todos eles têm que dar certo. E por isso convido, para que não se deixem limitar por essas empresas que estão aqui representadas em mesa. Convido a todos para que venham as empresas que estão aí, escutando as nossas falas como debatedores, para que venham compor com este comitê. Somos completamente abertos, inclusive, à inclusão de pessoas que estejam querendo trabalhar, pois trabalho é o que mais tem no desenvolvimento dessas ações futuras que nós teremos, sim, que implementar. E toda ajuda que venha dos trabalhadores para ajudar os trabalhadores, ela é sempre bem-vinda, necessária e
como 2 mais 2 são 4, vai gerar o resultado para os trabalhadores. No mais, espero que poder contar com a boa vontade de todos para, nos próximos eventos, podermos estar em um espaço ainda maior, para que também as ações fora seminários também sejam todas efetivas, com a participação dos que estão aqui e ainda de outros que venham a se ingressar, e que todas as coisas deem certas para que a gente possa ampliar o escopo desse tipo de ação, não só para o plano de saúde, mas como para a previdência privada, como para outros assuntos inerentes à classe trabalhadora. Muito obrigado e vamos seguir a luta. Bom, gente, nas minhas considerações finais, eu queria abordar 3 aspectos. Um é a questão da expectativa. Eu costumo dizer para o pessoal que o que faz a nossa reação de rir ou chorar não são os fatos, são as expectativas que a gente tem dos fatos. Se 2 alunos fazem prova e os 2 tiram nota 7, como explicar que um saiu rindo e o outro chorando? Sai chorando aquele que estudou, perdeu tempo em casa e na hora deu branco e ele não se conforma com o 7 quando ele esperava o 10. O outro que não estudou nada, namorou, beijou na boca, jogou bola, fez tudo, chutou na prova e tirou 7, esse está às gargalhadas porque superou demais a expectativa dele. E por que eu estou dizendo isso? A gente realizou também, né, esse aqui é mais um dos eventos que a gente junta todos nós de planos de saúde, e a gente estava com uma expectativa de dali já sair com uma super organização, todo mundo representante de cada um, monta grupo de trabalho multidisciplinar ou multi-autogestões. Não aconteceu. Eu acho que esta aqui é outra iniciativa fantástica, que vai ser bem melhor como resultado do que a nossa, né? Até pela forma como todo mundo veio, a quantidade de participação direto de trabalhadores, a gente na outra vez chamou para falarem das autogestões. Acho que vai ser, no meu modo de ver, muito melhor do que eu esperava, mas quando eu vejo as pessoas dizendo temos que ter uma coordenação, porque amanhã sai o vídeo, depois sai não sei o que, sai tudo, o problema é a gente dizer o seguinte, o que cada um de nós pode fazer hoje. Não tem como imaginar que os organizadores daqui vão dar conta sozinhos de fazer tudo. Então, nós temos aqui o pessoal da ANAB, lá de onde eu estou. A ideia é que a gente possa indicar um funcionário nosso ou um dirigente nosso para dizer, olha, fica à disposição do fórum. Mas aí para fazer o quê? Talvez o nosso, na nossa vice-presidência de assessoria parlamentar, tenha como papel ajudar a relação parlamentar. Por exemplo, identificando, como a gente tem lá, aonde cada parlamentar que atua hoje no Congresso teve voto. A gente fez o levantamento para saber quais são as 5 cidades em que fulano obteve os principais votos dele. Não adianta eu chamar aqui, pedir apoio do cara do Maranhão, mas quando ligo o cara da cidade onde ele teve voto, eu sou aqui da sua cidade, faz uma diferença muito grande. O esforço é menor para um resultado grande. Então, eu acho que cada um que identificar que tem uma possibilidade de fazer diferença, indicar alguém, é isso que vai fazer com que daqui a gente tenha muita ação. Segundo, eu queria parabenizar os 2 companheiros que falaram aqui do Real Grandeza, Patrícia e o Felipe. Achei sensacional, é simples, mas faz toda a diferença o pautar para não ser pautado. Nós, a toda hora, criticamos o que é apresentado contra nós, que esse processo é para nos detonar, isso prejudica, isso faz... E o que não seria? Nós todos saímos de casa para ir a sindicato, ir para a associação, ir para a fundação, vir para a reunião, porque a gente acredita que pode ser mais. Parece que a gente bota para fora aquele, que bom estar aqui com todo mundo. Mas se não der o outro passo, que é pautar para não ser pautado, daqui a um tempo a gente volta para discutir qual é a outra sacanagem contra nós. E acho que a gente não tem que estar vindo para se reunir só para discutir qual é a sacanagem contra nós. Nós temos que construir no dia a dia aquilo que cada um colocou aqui. Então, eu agradeço demais a participação, acho que até as intervenções aqui foram super legais, eu achei várias coisas aqui que o pessoal vai falando, vai dando ideia, e acho que cada um de nós tem que fazer isso. Anota, porque você vai dar o teu clique na tua entidade em cima do que foi falado pelos colegas que pediram a palavra aqui. Muito obrigado, excelente semana para vocês. Bom, pessoal,
Para mim, como disse no início, uma honra participar desse evento com vocês. E me convidem para os próximos. E o que a gente está vendo é o golpe se desenvolvendo todo dia. Todo dia. Porque a ruptura democrática não é uma simples deposição de um presidente constitucional. Isso é a perda do parâmetro democrático. Só foi possível, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu o que decidiu no dissídio coletivo dos Correios no ambiente de ruptura democrática. O que foi feito ali foi assim, a quebra de diversos cânones da legalidade foram quebrados, porque o tribunal estava ali para prejudicar os trabalhadores. Sem limite. Sem limite. Porque agora não tem o limite. O limite quem dá é o Estado Democrático de Direito. É por isso que as instituições têm que funcionar. Não é porque os caras são legais. Né? Então, eu quero parabenizar a todos aqui a participação, a disposição de luta que foi colocada aqui, e acho que realmente daqui serão dados passos importantes. Eu vejo assim, forças políticas se aglutinando, entidades, as mais diversas experiências, estão todos de parabéns, e vamos à luta. Antes de passar aqui para o PC, em nome da FENAI, né, que foi uma das organizadoras, eu quero também deixar o meu profundo agradecimento a cada um e cada uma das entidades e mesmo o pessoal, né, o usuário dos planos de saúde que estiveram e estão aqui com a gente hoje. Dizer que a luta ela é grande, mas eu acho que ela é motivadora. E acho que duas coisas ficaram extremamente marcadas aqui no nosso encontro hoje. A unidade, né, a importância da unidade da classe trabalhadora para fazer frente a esses ataques que nós estamos sofrendo, e um plano efetivo de lutas para que a gente possa enfrentar, não só enfrentar esses ataques, mas, como bem disse o pessoal ali da Real Grandeza, pautarmos, né, as nossas reivindicações, porque Marx já dizia, né, trabalhadores do mundo, univos. E eu acho que, efetivamente, nós precisamos praticar essa unidade para que nós possamos, né, sairmos vitoriosos. Então, acho que é um passo que a gente deu, mas acredito que é um passo bastante firme na construção dessa unidade e na construção da vitória que teremos logo ali na frente. Obrigada a cada um e cada uma. Bom, eu queria, aqui no meu encerramento, parabenizar a FENAI pela iniciativa, parabenizar todos que compareceram, e queria apenas fazer alguns comentários. Primeiro, com esse exemplo da FENAI. Nada na vida acontece porque todo mundo vai fazer, não existe isso. Sempre as coisas mudam quando alguém toma a frente, né, e aí vai começando a aglutinar as pessoas. É sempre assim, não existe isso de que todo mundo junto vai construir, não funciona assim. Eu costumo dizer sempre, o discurso convence, mas a prática é que arrasta. Né? A prática é que arrasta. Então, se a FENAI não tivesse tomado a frente, não tinha acontecido o seminário. Então, é assim que funciona. Aí, eu conversando aqui com o Amaral, eu fiz uma continha rápida aqui, se eu não estiver errado, só a CACI, Caixa e Petrobras são 2 milhões de vidas. Sim, 2 milhões de vidas. O segundo maior plano de saúde, ou a entidade de gestão, né, é a Mil. A Mil. O primeiro com 2 milhões. O primeiro é Bradesco com 5. Então, veja que potencial fantástico a gente tem na mão se a gente conseguir se organizar. E aí,
de acordo com as falações que aconteceram aqui, eu tenho a visão seguinte: nós temos que atuar em várias frentes. A gente não pode descartar nenhuma frente. Não adianta chegar aqui e dizer, a saída é a rua, a saída é o Congresso. Não, é tudo. Você tem que atuar em todas as áreas. Né? Você não pode descartar nada. Você não pode descartar conversar com o juiz, descartar conversar com o parlamentar. Lógico que a gente não pode ter inocência, que eu vou, como, por exemplo, lá no caso da Bahia, falar com aquele relator lá, o Maia, né? E quando eu olho lá a prestação de conta dele, está lá os bancos e seguradoras que botaram dinheiro na conta dele. Você acha que esse cara vai defender plano de autogestão? Não vai. Vai defender previdência pública? Não vai. Então, a gente também não pode ser inocente, mas não pode descartar de conversar com ninguém e fazer, sim, o que o pessoal acha que é palavrão, lobby no Congresso. Tem que fazer. Tem que fazer. Outra questão também que eu queria colocar minha contribuição. Temos que dar funcionamento ao fórum que já está criado das estatais. Não podemos ficar criando fóruns paralelos, né? Entidades, organizações paralelas. Se já tem um fórum das estatais, a gente tem que ir para dentro dele para dar funcionalidade. Senão a gente vai criar o fórum das estatais, aí cria o fórum aqui para o plano de saúde, aí cria o fórum da Previdência Complementar. Não, a gente tem que dar funcionalidade naqueles que já estão funcionando, né? Que já está criado. Nós temos que ter as ações, como eu coloquei ali, todas as áreas jurídicas, institucionais. Nós temos que ser, e aí eu concordo com os companheiros que colocaram aqui, temos que ser protagonistas. Né? Vamos elaborar o nosso plano de ação, e dentro do plano, vamos, se for o ideal, né, que eu achei fantástica a ideia, um plano multipatrocinado de saúde, aglutinando nos primeiros momentos as entidades que operam plano de saúde. Né? Ou seja, no meu caso, Petrobras, é muito mais difícil, porque depende da RH, eu não tenho a gestão, eu não participo diretamente da gestão. A gente reivindica, faz pressão, mas no caso de CACI, no caso daqueles que já têm essa estrutura de participação, você tem muito mais influência para poder construir isso. Então, que ideia fantástica é se a gente conseguisse criar um plano multipatrocinado de saúde, tirasse isso do papel e construir isso. Mas só vai conseguir com essas que já têm uma maior influência nossa na gestão da entidade. Tem que começar por aí, não tem jeito. E vamos trocar experiências também. Por exemplo, eu estava falando aqui com ele, você tem anestesista no seu plano de saúde? Não. Na Bahia a gente tem. E dentro do nosso plano, só na Bahia praticamente que tem. Por quê? Porque nós lá acionamos o Ministério Público contra a Copanest, que é a cooperativa de anestesistas, por lockout. Aí o Ministério Público foi lá, foi para cima da Copanest, e eles tiveram que assinar um TAC, o termo de ajuste de conduta, e hoje o único lugar que tem anestesista no plano de saúde sem pagar por fora é lá na Bahia. E por que os outros não podem fazer isso também, acionar o Ministério Público? Tem cartel de anestesista, tem cartel de cardiotórax. E esses cartéis que estão jogando o custo da saúde lá para cima. Então, eles formam o cartel do lado deles, a gente tem que formar o nosso time aqui para ter o poder de barganha. E se eles negarem a prestação de saúde, isso aí é direito difuso, é Ministério Público, é ir para cima deles na hora que tiver um impasse e que eles sonegarem o serviço deles, não tenho dúvida nenhuma. Então, isso funciona e essa troca de experiências é que eu tenho certeza que vai fazer a gente avançar. Então, são essas as contribuições que eu queria trazer aqui. Estou realmente bastante estimulado aqui com o debate que a gente fez. Agora, como disse aqui o Amaral e outros aqui, o primeiro passo é bom, mas tem que dar o segundo, o terceiro, tá? Senão a gente volta para trás de novo, voltamos para estaca zero, não saímos do lugar, tá bom? Muito obrigado. Vou chamar aqui o companheiro Plínio, que foi um dos responsáveis, inclusive, pela organização aí, já de antemão agradecer, né, Plínio? E foi, ao longo da construção desse seminário e do dia de hoje, foi elaborada aí uma proposta de documento, né, para sair como resolução desse nosso encontro. Então, vou pedir para o Plínio ler. Você vai ler? Vai projetar? Como é que é?
Tá. E para que a gente possa submeter aí a todos os presentes, ok? Bom, pessoal, boa tarde. Então, as companheiras e companheiros, né? E também dizer assim que a gente está muito gratificado, né? Tanto com a participação de todos os companheiros, a quantidade de entidades, né? E representante de trabalhadores de diversas empresas. A gente gostaria de ter pelo menos um representante de cada uma das 154 empresas estatais federais, tá certo? Mas eu acho que está muito bem representado, vieram bastante pessoas para cá, né? Mas antes de entrar aqui no documento, eu só queria, para a gente não sair depois o pessoal de forma mal informada aqui, eu queria só dizer o seguinte: tem um café agora no encerramento, tá certo? Ele vai ser servido num salão que tem aqui em frente. A gente sai em frente à direita, o Salão Benini, tá? Lá, então, o pessoal saindo daqui, vamos lá tomar um café, confraternizar um pouquinho também, né? Tá certo? E, bom, então, para ler o documento, eu queria primeiro fazer duas pequenas considerações preliminares, que é o seguinte. A gente consultou alguns companheiros, não deu para consultar todos, né, mas, na medida, procurando consultar aí pelo menos uma representação de cada uma das entidades, de cada uma das empresas aqui participantes, pedindo para dar algumas contribuições, né, para o documento, para o documento sair o mais redondinho possível aqui no final, não significa que não possa ter alguma outra alteração, né? E uma das propostas que veio, que eu achei bastante interessante, é no sentido da gente mudar o nome da coisa, né? A gente parar de chamar de plano de saúde e passar a chamar de programa de assistência à saúde, exatamente para a gente fugir dessa confusão mal intencionada que se tenta fazer, que é comparar os nossos planos de autogestão, que são planos, esses sim, os planos que contribuem, né, que são, nós somos a real saúde suplementar, né? Nós contribuímos com o sistema público, né, porque nós não tiramos recurso, ao contrário, nós poupamos recursos do sistema público, né? Ao passo que as operadoras de mercado, essas sim recebem subvenção, né, fazem uma concorrência desleal, tá certo? Então, a relação que eles têm não é uma relação de cooperação com o sistema público, e sim uma relação parasitária, como costumo dizer, tá certo? Então, a gente tentou mudar, talvez aqui no documento ainda tenha sobrado algum plano de saúde, mas depois a gente vai fazer uma última revisão, e se for de concordância de todos, nós vamos manter, então, essa nova nomenclatura. E uma outra questão que tem a ver com isso, que me ocorreu também, a gente acabou não colocando aqui, é o seguinte: uma coisa que nós temos discutido já bastante na Caixa é o seguinte, né? Nós temos o hábito de chamar, como é chamado no mercado, nós, de beneficiários de plano de saúde. Gente, nós não somos beneficiários de nada, né? Nós contribuímos para o plano, nós somos parte integrante desse plano, e nós somos usuários do plano, tá? Então, a gente está tentando romper com essa cultura de chamar de beneficiário. Nós somos usuários do plano, nós somos, né, nós temos direitos, né? Não é nada participantes, enfim, né? Nós não somos. O importante é a gente frisar que isso aqui não é benefício nenhum, isso aqui é um direito nosso, tá certo? Mas vamos então ao que interessa aqui. O Manifesto em Defesa dos Programas de Assistência à Saúde e de Autogestão das Empresas Estatais Federais
serão agregadas. Nenhuma das propostas foram questionadas, são todas propostas que agregam, né? Então, o documento vai contemplar também essas propostas. Então, as propostas são o seguinte: realização de campanha de divulgação e apoio ao PDC 956, de autoria da deputada federal Erika Cocai, que propõe a sustação dos efeitos da resolução CGPAR 23, por considerá-la inconstitucional e ferir diversos dispositivos legais, tanto nas esferas da saúde suplementar como da trabalhista. Intensa convocação para a participação na audiência pública na CETASP, Comissão do Trabalho, né, que debaterá o PDC 956, cuja data será oportunamente divulgada, então logo seja designada pela mesa diretora da comissão. Divulgação ampla do link do sítio da Câmara Federal de apoio ao PDC 956 nos meios de comunicação das entidades. Aqui é só uma explicação, eu não sei se todos sabem. Quando a gente acessa a página de tramitação de qualquer iniciativa lá na Câmara, tem um campinho do lado direito superior, que é para a gente clicar e abre uma tela onde a gente manifesta o apoio, tá? Então, a ideia é que esse link seja colocado para que as pessoas entrem diretamente lá e façam esse apoio. Organização de atividade de visita aos gabinetes dos deputados, componentes da CETASP, tanto na ocasião da audiência pública, né, como durante toda a tramitação do projeto. Aqui também uma outra observação é o seguinte: o projeto tramita na Comissão do Trabalho, em ele sendo aprovado, né, então nós temos que fazer pressão lá para que ele seja aprovado, ele passa depois pela CCJ, que é obrigatório passar pela CCJ, e depois ele vai obrigatoriamente para o plenário, ele não é aprovado direto na comissão, tá? Então, nós vamos ter uma outra etapa de tramitação, que vai ser a aprovação no plenário, né? Então, é um momento que nós vamos ter que fazer muita pressão sobre os parlamentares também, né? Orientação para que os trabalhadores, em suas respectivas localidades, façam pressão junto aos deputados componentes da CETASP, com base parlamentar nessas regiões. Organização de comitês de recepção aos parlamentares no aeroporto de Brasília, quando da discussão do PDC no plenário. Definição do 25 de julho. Definição do 25 de julho próximo como dia de luta em defesa dos programas de assistência à saúde dos trabalhadores das empresas estatais, né? Então, a ideia aqui, só explicando um pouquinho, é o seguinte, que a gente estabelece essa data unificada, mas a proposta não é que seja uma atividade unificada, que cada um faça uma atividade de mobilização específica, para sensibilizar de uma forma mais objetiva os trabalhadores, né? Tá certo? Essa data de 25 de julho provavelmente estará bem próxima da data da audiência pública, né, que deverá ser marcada para logo depois do recesso parlamentar. Organização e ampla convocação de atividade em frente ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na mesma data da realização da audiência pública, tá certo? Então, nós vamos ter um monte de gente aqui que vai estar participando da audiência pública, que deve ser na parte da manhã. Na parte da tarde, essa galera toda se desloca, depois do almoço, lá para o Ministério, lá para o MIPOG, para a gente fazer um agitão lá também, tá? Elaboração de carta aberta aos órgãos competentes, os órgãos componentes, desculpe, da CGPAR, aos parlamentares, Ministério Público do Trabalho, Ministério da Saúde, ANS e outros órgãos que se relacionem em algum nível com a questão. Elaboração de nota a ser divulgada nos meios de comunicação, na grande imprensa, e panfletagem em locais de grande circulação de pessoas, relacionando saúde pública, autogestões, operadoras de mercado, buscando ganhar o apoio da opinião pública. Realização de campanhas nos moldes. Aqui, na verdade, a gente vai escrever melhor, para explicar um pouquinho melhor o que é a campanha, né? Porque as pessoas que estão lá na base não... Né? Aqui, ó, o pessoal que veio aqui, a gente mostrou a nossa campanha e tal, mas... Né? Então, a gente vai explicar um pouquinho melhor, mas é a realização de campanhas nos moldes da Saúde Caixa, eu defendo, em defesa de cada um dos planos, pelas respectivas entidades representativas dos trabalhadores das empresas, né? Avaliar de forma bastante criteriosa a oportunidade e o momento de judicialização das questões. Surgiram várias propostas aqui a respeito de judicialização, né? E eu acho que a gente não pode utilizar esse instrumento da judicialização, que é um instrumento absolutamente legítimo, né? A gente não pode utilizar ele de uma forma atabalhoada, porque a gente pode acabar, inclusive,
dando um tiro no pé, né? Ele pode, né, pode reverter contra nós. Então, que a gente faça isso com bastante cautela e com bastante e articulado entre todas as representações aí, né? Adotando medidas de maneira articulada entre todas as entidades, a fim de evitar conflitos de interpretação que poderão redundar em prejuízos a todos, né? E, por fim, posicionamento em defesa do SUS. Né? Tirar aqui uma... Né? O seminário, ele se coloca em defesa do SUS. Né? E as demais... Ok. Destaque, viu, Plínio, é o seguinte. Onde, se for irrelevante, tudo bem. Onde fala empresas estatais, não tem que colocar públicas também? Podemos colocar. Públicas e estatais. Ou seja, então, onde tem estatal, colocar também empresas públicas e estatais. Públicas e estatais, tá bom. Aí tem uma parte do texto ali que você fala trabalhadores, mas não coloca os aposentados. Então, onde tiver menção trabalhador, colocar aposentado também. Trabalhadores da ativa e aposentados. Trabalhadores da ativa e aposentados. Aposentado também é trabalhador. Mas Isso, tudo bem, então. tá bom, tá certo. Dá um destaque para os aposentados. Né? Tá certo. Senão você só está falando... Tá, entendi. Aí tem uma parte do texto que você fala da saúde suplementar e trabalhista. Eu não entendi. Não, na verdade, aqui, ó. Nas esferas da saúde suplementar. Não, veja, ó. O PDC, ele aponta diversas ilegalidades, tanto na esfera da saúde suplementar, Lei 9656, como em relação às questões trabalhistas. Então é melhor botar a questão trabalhista, senão fica meio... Não, tudo bem, a gente escreve melhor aqui. Mas a ideia é essa. O CETASP, tem algum ponto lá que você fala no texto o que é o CETASP? Você já vai logo na sigla? Não, a gente fala. Dizer o que é. Primeiro, tem que é o dizer o que é. CETASP. Tem que dizer o que é. Se você vai logo na sigla, isso, não... Dizer o que é. Tá aí o outro ponto que é... Na proposta do negócio do jurídico, queria reforçar e tentar fazer um encontro do jurídico. Encontro jurídico. Tá. Com as assessorias jurídicas das entidades, para a gente organizar as ações, mais ou menos, combinar como é que faz. Isso. Essa ideia está mais ou menos. A questão dos aeroportos, a gente fez muito isso lá, a gente faz muito isso lá, a gente faz, tanto em Brasília para recepcionar, como quando eles embarcam. Quando embarca também, né? Na cidade de origem deles. Então, por exemplo, lá na Bahia, eu sei os horários, tudo que eles saem lá. 5, 6 horas da manhã, eu sei, a gente está lá, pentelhando eles lá, quando eles vão para Brasília, e quando chegam em Brasília, também eles vão, recebem pressão. E na questão do documento para o povão aí, tem que botar o SUS, tem que unificar a questão do SUS. Não dá para falar só do nosso umbigo, não. Tem que amarrar com a luta em defesa do SUS. Nessa questão do documento, esse documento a gente vai ter que ter um cuidado muito grande na redação dele, porque é um grande desafio. Como é que a gente comunica com a população a respeito de uma coisa que, entre aspas, a população vê como um privilégio nosso? Né? E nós temos que explicar para eles que não é isso que está colocado. Né? Enfim, né? Então esse é o grande desafio. Mas, você tem que separar a gente dos planos de saúde. Sim, exato. Bom, Plínio, seguinte, primeiro eu acho que... Opa, faz favor. Boa tarde, sou o Luiz Alberto, sou do Sindicato do Maranhão. Só uma observação, uma ampla divulgação do nome dos deputados que fazem parte dessa comissão, né, para que a gente possa passar para os colegas. Né, Ótimo. E ver quem financiou eles. E suplentes. Isso. Todos eles, efetivos e suplentes de cada comissão. Plínio, é o seguinte, são 2 destaques que eu quero colocar, mas primeiro eu entendo o seguinte, a gente tem que, no meu modo de ver, aprovar o conteúdo do texto, né, que eu defendo que seja aprovado, porque transmite aquilo que a gente está tentando construir, mas eu acho que não é cabível a gente fazer redação a 80 mãos. Então, fica as nossas posições como sugestões para quem for fazer. E como sugestões, são 2 itens que eu queria colocar para a sua apreciação depois e de quem for fechar. Você, quando fala da nossa atividade, você falou aí, num determinado momento, impacto geracional. Isso.
eu tenho evitado usar isso, primeiro, por 2 motivos. Os nossos planos, a gente paga percentual da renda, por isso permite que, de fato, cada um contribua como pode para usar de acordo com o que necessita. O pacto geracional é quando você diz o fulano mais jovem está custeando a diferença do custo a maior do mais velho. No nosso plano, se o cara mais jovem paga 5%, o mais velho paga 5%, o outro paga 5%, mesmo que jovem, se ele tem um cargo alto, ele vai pagar 5% do dele. O outro, mesmo que aposentado, está com um salário menor, paga 5%, eu não vejo pacto geracional. O que eu vejo é o compromisso solidário de todo e mutualista, que é o que caracteriza a nossa atuação. Então, eu simplesmente, não é para mudar, nem redigir diferente, eu só quero chamar a atenção se achar que não deve usar, porque costumam sempre falar isso para jogar jovem contra velho, o que tem mais dinheiro contra o que tem menos, quem está custeando quem salva quem, e quando todo mundo paga o percentual do salário, eu acho que o compromisso para todos e o comprometimento da renda de todos é igual. Ninguém, o todo está se bancando. Eu costumo trabalhar nessa linha, mas fica para avaliação depois da equipe que vai fechar. E a outra questão é que eu também não tenho trabalhado a defesa do SUS. Eu tenho entendido que a gente tem que defender o fortalecimento do SUS, porque a gente está falando com a sociedade, você acabou de explicitar aqui, vários de nós, que nosso plano é, de fato, a saúde suplementar. A gente não vai tirar dinheiro do SUS para nós, a gente até ressarce o SUS quando a gente usa o SUS, diferente dos incentivos que os outros recebem. Então, o que a gente está fazendo é parte de um sistema de saúde que eu reivindico. Se o meu está mais equilibrado, eu consigo prestar uma atenção melhor para o pessoal que, além da contribuição que já faz de imposto, paga também os seus planos de saúde, o que eu preciso é que o SUS seja fortalecido e não defendido para não ficar o pessoal discutindo, mas você defende aquela falta de médico, você defende... Eu não defendo, eu quero que seja fortalecido e a gente está querendo contribuir para que ele cresça. Tem um companheiro que é diretor, que é doutor em jornalismo, foi presidente do Sindicato dos Bancários de Santa Catarina, Samuel Pantoja, depois saiu do banco, ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, daqui do UNB, e eu participo com ele de algumas atividades anuais, quando ele chega em plenário no início do ano, na reunião com os alunos dele, e ele coloca o seguinte, ele bota numa projeção o símbolo do SUS, e ele diz o seguinte, o que isso lembra a vocês? E na outra tela ele fica projetando o computador, como está aqui. Aí o nego diz assim, descaso, roubo, ineficiência, morte, safadeza, todo mundo, ele lista aquilo tudo que todo mundo falou. Ele é isso mesmo que esse símbolo mostra. Agora, eu quero saber de vocês o seguinte, quem aqui conhece ou tem na sua família, tem um amigo ou tem na família alguém que já teve AIDS? Que tem o HIV positivo e é tratado? Quem é que conhece alguém na família ou de amigo ou na sociedade que faz tratamento de câncer? Quem é que conhece alguém que já tem transplante? Todas essas coisas de alto risco, isso tudo é SUS. Mas vocês estão mostrando que tudo é ruim por conta da propaganda que se faz, mostrando o que tem de melhor num país com o que tem de pior no outro. Isso não é justo. E aí a pergunta que ele faz, e eu tenho participado desses desafios no início do ano com ele, é que ele diz o seguinte, vocês são uma turma de jornalismo. E eu quero saber como é que vocês vão ser profissionais na prática para fazer este tipo de visão daquilo que é nosso, que é de todo mundo, ou se a gente vai usar o jornalismo para praticar com ética, propondo melhoria sempre, sim, mas não tentando denegrir aquilo que é conquista de todos nós trabalhadores. Então, o SUS, eu prefiro que a referência não seja a defesa, mas o fortalecimento do SUS. Quer fazer seu destaque? Não, ontem a gente... Boa tarde a todos, Silvana, sou dos Correios. A gente fez uma discussão ontem, na recepção aí dos parlamentares, eu tinha até colocado que a gente deveria também procurar os gabinetes, né? A gente dos Correios trabalhamos muito dessa maneira, então eu acho que faltou aí, só isso. Eu não quero discordar do Amaral, não, mas quando fala a questão geracional, tem uma outra questão lá que bate forte lá na gente, que geralmente o que é que acontece? O pessoal da ativa se organiza no sindicato, o aposentado se organiza na associação, né?
o nosso plano de saúde lá, se a galera da ativa não se enxergar como futuro aposentado, certo? Ele não banca o modelo do plano com essa relação com o aposentado. E se a empresa faz a campanha de que o plano dele ficaria mais barato se só tivesse pessoal da ativa e ele não se enxerga como futuro aposentado, aí ferrou. Então, lá no nosso caso, por isso que eu quero colocar esse contraponto, a gente usa muito a questão da solidariedade de geração. Então, eu só estou... Se não quer usar pacto geracional, solidariedade de geração, alguma coisa, porque eu acho que é uma questão... Pelo menos no nosso caso lá, bate forte. Posso dar uma sugestão? Isso aqui é um conceito, né? Então a gente vai ver direitinho qual é o conceito e tal. Eventualmente, se for o conceito, se o conceito couber, mas ele estiver mal explicado, a gente pode até dar uma explicadinha no conceito, né? Agora, se o conceito não couber, a gente substitui, tá? Beleza? Ok? Então, a gente vai fazer aqui, submeter a aprovação da plenária, crachá na mão, fazer uma votação simbólica, pessoal aí das fotografias. Então, os companheiros e companheiras que são favoráveis a essa resolução do nosso seminário, que levantem o crachá. Ok, obrigada. Alguém contrário? Abstenções? Então, pedir uma salva de palmas aí a todos os companheiros e companheiras que construíram esse grande evento hoje. Dizer que é o primeiro passo de muitas caminhadas, de uma caminhada bem grande, né? E que com certeza vamos alcançar a vitória aí no final. Vamos à luta, companheiros, que só ela nos garante. Um abraço a todos e todas.